Quantas vezes você já não se sentiu exausta por estar tentando resolver a vida dos outros? Quantas vezes já carregou nas costas dores, problemas, preocupações que não eram seus? E se eu te dissesse que isso, em vez de ser generosidade, é egoísmo? Eu sinto que a gente tem uma ideia meio errada do que é egoísmo. Afinal, quando foi que a gente normalizou largar todas as nossas coisas, atropelar tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia para ir lá e tentar salvar a vida de outra pessoa? Egoísmo é querer fazer pelo outro o que ele poderia fazer sozinho e aí aprender. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mas antes, eu sou a Raíssa, mentora de desenvolvimento pessoal e pós-graduada em neurociência e psicologia aplicada. Eu ajudo mulheres a se reconectarem com quem realmente são e construírem uma vida mais alinhada aos seus valores, tudo isso a partir do autoconhecimento. Eu tenho na minha convivência exemplos de mulheres que normalizaram abandonar suas necessidades para atender a necessidade do outro, que normalizaram deixar os seus processos para depois, para atender alguém, que normalizaram sacrificar aquilo que elas queriam e muitas vezes elas nem sabiam o que elas queriam, porque elas não tiraram tempo para descobrir, para atender a urgência de outra pessoa. Quem foi ensinada a agradar e a atender a expectativa da outra pessoa sem que essa pessoa precise pedir, frequentemente se sente sobrecarregada, mas ao mesmo tempo tem muita culpa quando tem vontade de colocar algum limite pela primeira vez. Só que tem uma diferença muito grande entre apoiar alguém, em acompanhar alguém e viver a vida dessa pessoa. Isso ficou muito claro para mim quando a gente leu no clube esse livro aqui, que é A Coragem de Não Agradar, que eu recomendo muito que vocês leiam. Principalmente na parte que ele fala: descarte as tarefas das outras pessoas. Esse livro foi escrito em formato de diálogo entre um filósofo e um jovem. E esse filósofo era um adepto da psicologia adleriana. Inclusive, eu recomendo que vocês deem uma olhada, no que essa psicologia representa. Posso deixar alguns detalhes também aqui na descrição do vídeo para entender quais que eram os ideais que esse filósofo defendia. Mas basicamente, nessa parte aqui, o filósofo argumenta para o jovem, que era um tanto resistente, às conversas que ele tinha com esse filósofo, que cada ser humano tem as suas tarefas de vida, ou seja, cada um de nós está aqui para superar e vivenciar coisas diferentes. E a maior fonte de problemas, de conflitos e de infelicidade na nossa vida é justamente quando a gente quer fazer as tarefas do outro e deixar as nossas de lado. Entre muitas reflexões maravilhosas, eu queria destacar algumas coisas que ele fala aqui, A primeira delas é que a gente não pode viver para satisfazer as expectativas das outras pessoas. E se a gente não está vivendo a nossa vida para nós, quem vai vivê-la para nós, Então, realmente, é um potencial abandonado, são experiências que a gente deveria viver e pelas quais a gente não vai passar, a gente não vai evoluir, a gente não vai aprender, porque a gente está muito focado em viver a vida de outra pessoa. Quando você intervém nas tarefas da outra pessoa e as assume, transforma sua vida em algo pesado e cheio de provações. Se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento, que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se impor limites dizendo: daqui para frente esta tarefa será minha. Depois, descarte as tarefas da outra pessoa. Vamos falar de alguns exemplos bem comuns que muitas vezes a gente normaliza e não presta atenção. A mãe que resolve tudo para o filho, não deixa com que ele tome as próprias decisões, não deixe com que ele tente e erre, Muitas vezes tem aquele medo da criança sofrer, mas isso impede que ela passe pelo processo que ela precisa passar e aprender e evoluir. A mulher que quer sozinha salvar um relacionamento, então carrega esse peso como se a responsabilidade fosse só dela de fazer aquilo dar certo. A amiga que entra no modo terapeuta e vive tentando consertar a vida daquela outra amiga. Se você já esteve em um desses papéis, com certeza sabe o quanto pode ser desgastante assumir uma responsabilidade que não é sua e assim atrapalhar totalmente a dinâmica daquela relação. Cada uma das relações da nossa vida exige que a gente esteja em um papel. E quando a gente desequilibra esse papel, quando a gente quer, por exemplo, ser mãe da nossa amiga, isso faz com que a relação fique desequilibrada. Isso faz com que não haja espaço para outra pessoa contribuir para a relação da forma que ela precisa fazer.
Às vezes a gente sustenta uma relação, seja ela amorosa, de trabalho, de amizade, por nós e pelo outro. E a gente perde a oportunidade de entender se aquilo ainda faz sentido. A gente começa a achar que aquele deveria ser o nosso normal. Tem uma coisa que é um pouquinho mais difícil de admitir, mas que eu preciso te dizer. Apesar de ser desconfortável, algum benefício você extrai e é por isso que você continua assumindo tarefas que não são suas. Pode ser uma vontade de se sentir necessária, uma vontade de se sentir útil para aquela pessoa, um desejo de evitar o desconforto que você vai sentir ao ver aquela pessoa sofrer. Outra coisa que a gente aprende também nesse livro é que as situações desconfortáveis que a gente mantém na nossa vida estão atendendo a algum benefício secreto nosso, mesmo que a gente possa ainda não ter muita consciência dele. Se você gostou dessa provocação, ficou interessada em entender mais sobre isso, me deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo específico sobre esse assunto. E é claro que eu mesma já me peguei muitas vezes fazendo tarefas das outras pessoas. Eu acho que não é uma regra, mas no geral, nós mulheres temos muito essa questão de cuidar, de prestar atenção em detalhes que vão passar despercebido para o outro. E muitas vezes tem sim, né? Já teve comigo, com o meu ego, aquela questão de deixa que eu faço, que eu vou fazer melhor. Deixa que eu faço, que isso vai fazer com que você continue precisando de mim, que você continue querendo a minha companhia, querendo a minha ajuda para esses momentos da sua vida. E isso não é generosidade. Isso é controle. A gente faz isso muitas vezes mais para nós do que para o outro. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, a gente tira do outro a oportunidade de viver o processo dele. Quando, por exemplo, você está educando uma criança e em vez de dar o tempo dela para aprender as coisas, seja, por exemplo, amarrar um tênis, você faz isso por ela, em que momento ela vai de fato aprender e se sentir segura e autoconfiante para fazer outras coisas que também sejam desafiadoras? Ou será que esse comportamento não vai fazer com que aquela pessoa se resigne, ache que não tem capacidade de fazer, porque ela sempre precisou de uma muleta? Então reflita, que tarefas você está carregando que não são suas? Que dores você está tentando evitar que o outro sinta, sem perceber que é justamente aquilo que ele precisa viver para evoluir? Generosidade é estar ao lado de alguém e não na frente. Até porque muitas vezes você vai perceber, começa a reparar isso agora, o outro nem te pediu ajuda, mas você já está oferecendo, você já está atropelando aquele processo. O outro ainda nem digeriu como ele quer de fato lidar com aquela situação e você já está dando 1000 caminhos diferentes, você já está se prontificando para fazer por ele. Ou seja, você pode estar se atropelando para salvar alguém que não pediu para ser salvo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se fez sentido para você, se inscreva no canal para guardar mais vídeos relacionados e já encaminha para aquela pessoa que está precisando muito olhar para si e se livrar da sobrecarga. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.